Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa é a nossa, sei lá qual é o número da nossa reunião experimental, mas é uma reunião experimental de mentoria muito importante, principalmente para você que já vende consultoria ou você que quer começar a vender consultoria. E por que eu começo a nossa aula exatamente falando sobre isso? Porque, infelizmente ou felizmente para alguns, eu tenho percebido que cada vez mais o nível de dificuldade da gente conseguir atrair e reter a atenção do nosso seguidor, da nossa audiência, daquela pessoa que está ali consumindo nosso conteúdo, está cada vez mais complicado, tá cada vez mais complexo. E uma das coisas que eu tenho percebido é que o que tem sido o diferencial para você produzir um conteúdo, fazer uma mensagem que de fato chama a atenção das pessoas versus aquela mensagem que é 100% ignorada, é a qualidade da sua copy. Eu vou ser bem sincero com vocês que lá no início, quando eu comecei a trabalhar no mercado digital, quando eu comecei a vender minhas consultorias, quando eu comecei a vender as minhas mentorias, eu não tinha a mínima noção do que era o copyright. E até curioso, porque semanas para trás não, alguns dias para trás, eu comecei a olhar os meus stories que foram postados no início do meu perfil, em 2018. Antes eu usava um perfil X, aí eu mudei para um perfil profissional, e aí estou com esse mesmo perfil, @pgcoach, desde 2018. E os conteúdos que eu publicava em 2018 eram basicamente o seguinte: dicas, sugestões e tudo mais. Era sempre um conteúdo muito aleatório. E era engraçado porque eu lembro exatamente a sensação daquela época. Eu tinha uma sensação que eu estava conversando com ninguém. A verdade era essa. Eu tinha uma sensação de que eu produzia conteúdo e simplesmente as pessoas ignoravam o meu conteúdo. E foi aí que eu aprendi, ou conheci, ou enfim, eu fui apresentado a copy. Para você que já está no marketing digital há algum tempo, provavelmente você já deve ter ouvido sobre isso. A copy nada mais é do que uma habilidade, uma técnica de escrita, que aí quando eu falo escrita, eu não estou falando apenas de textos, eu estou falando da estrutura de uma mensagem. É a técnica de escrita que faz com que você consiga manter a atenção das pessoas do início ao fim. Então é muito importante que vocês prestem muita atenção. Essa vai ser uma aula extremamente prática. Para mim não faz sentido nenhum você estar assistindo essa aula, seja no ao vivo ou seja na gravação, se você não pegar papel e caneta na mão ou um bloco de notas e começar a produzir as suas copies ao mesmo tempo que a gente está conversando aqui sobre a copy. Enfim, então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que não existe copy sem posicionamento. E esse é um ponto muito importante. Eu quero te fazer duas perguntas. Hoje, atualmente, nesse exato momento, você é uma pessoa que dá dicas sobre exercício, sobre nutrição, sobre, enfim, qualidade de vida, ou você é um personal que dá um direcionamento para as pessoas evoluírem nos resultados? Essa é uma pergunta que parece óbvia a resposta, mas se você analisar os seus últimos 5, 10, 20 posts, talvez a resposta que você esteja me dando agora não seja a mesma que as pessoas conseguem perceber e observar do teu perfil. Se eu entrar no teu perfil nesse exato momento, eu vou ter posts com dicas ou eu vou ter posts com orientação, com sugestão, com direcionamento? Essa é uma pergunta. Se você me disser que hoje você tem um posicionamento de um orientador, de uma orientadora, de uma pessoa que mostra o caminho, show de bola, temos aí o primeiro passo muito bem estabelecido. Agora, se você, nos seus últimos posts, está dando dicas aleatórias, temos um problema. Beleza, PG.
Mas como é que eu faço para estabelecer esse meu posicionamento? Simples. Você precisa conhecer o seu público. E eu tenho visto que 99,9% dos personagens que hoje estão usando a rede social para tentar vender as suas consultorias não têm a mínima noção do que é um público. Por quê? Porque o que a maioria faz, turma? A maioria simplesmente começa a descrever um público genérico. Ou seja, muito por conta do que mostraram para vocês, as pessoas começam a definir um nicho. Ah, eu tenho um nicho de emagrecimento. Ah, o meu nicho é o nicho de hipertrofia. Ah, o meu nicho é o nicho de qualidade de vida. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. A definição de um nicho está por características totalmente aleatórias ou características que não trazem grandes informações para nós. Por exemplo, vamos pensar aqui no nicho de emagrecimento. Como é que você descreveria o teu público sendo um nicho de emagrecimento? Provavelmente você vai descrever da seguinte forma: mulheres de 25 a 45 anos que estão passando, né? Estão passando por problemas com autoimagem, certo? Enfim, e assim sucessivamente. Só que o que eu quero que você entenda? Presta atenção aqui. Você concorda comigo que dentro desse cenário eu tenho mulheres que nunca treinaram na vida? Eu tenho mulheres que jamais vão pisar em uma sala de musculação, seja porque ela já teve uma primeira experiência, seja porque ela tem um preconceito, seja porque ela, enfim, não gosta daquele ambiente. Eu tenho mulheres que já fizeram algum tipo de atividade, mas não estão fazendo nada há algum tempo. Eu tenho mulheres que já começaram a treinar, mas não estão na academia. Eu tenho mulheres que já começaram a treinar na academia e querem resultados mais rápidos. Eu tenho mulheres que já treinam, que já treinam há algum tempo, mas não estão tendo resultados. Eu tenho mulheres que já treinam há bastante tempo e têm resultados, mas querem novas estratégias. Vocês concordam comigo, galera que está ao vivo aí comigo? Vocês concordam comigo que se eu simplesmente definir esse nicho, eu vou precisar ou eu vou conversar com essa infinidade de perfis completamente diferentes? E eu preciso te contar aqui um segredo. O segredo para você vender as suas consultorias é simplesmente você abandonar aqueles públicos que não querem e não vão querer a sua ajuda para falar somente com aquelas pessoas que estão prontas para serem ajudadas. Quer ver um exemplo? Você concorda comigo que se eu chegar para 10 mulheres ou 10 pessoas aleatórias na rua e falar o seguinte: exercício físico faz bem para a saúde? Você concorda comigo que as 10 pessoas vão responder que sim? Beleza. Se eu chegar e perguntar para essas mesmas 10 pessoas se o exercício físico ele auxilia num processo de emagrecimento e controle de peso, você concorda comigo que provavelmente as 10 vão responder que sim também? Agora, se eu perguntar para as mesmas 10
se elas praticam algum tipo de atividade física de forma regular e orientada. Você concorda comigo que quase nenhuma vai responder que sim? O que eu quero dizer com isso? É que quando uma pessoa ela sabe que o negócio é bom, ela sabe que aquilo ajuda ela no objetivo que ela está buscando, mas ela ainda não está tendo esse tipo de orientação, provavelmente ela tem um motivo muito mais forte para não ter um acompanhamento do que para ter um acompanhamento. E assim, aí é um conselho que eu faço para vocês. Eu não vejo sentido algum em tentar ajudar aquelas pessoas que não querem ser ajudadas. Então, na minha visão, o que seria o ideal? O ideal é, se você conversa com mulheres que querem emagrecer, os melhores públicos para você se concentrar e, obrigatoriamente, começar a produzir as suas copies, começar a produzir os seus conteúdos, começar a criar os seus produtos, vai ser sempre com base em mulheres que já treinam, mas querem resultados mais rápidos, mulheres que já treinam, mas não estão tendo resultados, e mulheres que já treinam, têm resultados e querem um próximo nível. Fechou? Vamos nos concentrar nesses três perfis. Tranquilo? O que você precisa para começar a desenhar a sua copy? Você precisa definir desses públicos o que são dores e o que são desejos. Basicamente, é você mostrar para mim que existem situações problemáticas e existem vontades dessa audiência. Então, por exemplo, uma mulher que está treinando e que quer resultado rápido, provavelmente ela está ali na fase inicial do treinamento, naqueles 6 primeiros meses, talvez nos 9 primeiros meses de treinamento. Quais que são os problemas? Quais que são as dores dela? Principalmente, ela não tem certeza que o treino que ela está fazendo é o melhor para o objetivo. Ela, na maioria das vezes, não está tendo uma orientação mais próxima. Assim como também ela provavelmente não sente que o treino é pesado, ou que o treino é forte, ou que o treino é eficiente. Porque a gente precisa lembrar como é que é a percepção dessas pessoas quando elas entram na sala de musculação. Ela chega lá na academia, a recepcionista direciona ela provavelmente para um professor da avaliação física, ela faz uma avaliação física, ela vai montar o treino com o professor. Quando ela chega para montar o treino com o professor fala o seguinte: olha, a gente vai montar um treino aqui adaptativo, é um treino mais fácil, é um treino mais tranquilo, porque a gente quer provocar, enfim, aquela baboseira que vocês sabem bem como funciona. E isso faz com que ela imagine ou que ela perceba que o treino é um treino fraquinho, um treino leve. Então não é muito raro, né? Pelo contrário, é até muito comum a gente perceber que aqueles alunos que estão entrando agora, eles normalmente manipulam um treino que foi feito para eles. Eles fazem exercícios a mais, eles fazem séries a mais, eles fazem tempo a mais, justamente porque ele não sente que o que ele queria foi ouvido. Obviamente que isso vai estar relacionado com os desejos. Então, quais seriam os desejos? Ela já ver mudanças nas primeiras semanas ou meses de treinamento. Ou ela sentir na prática que está treinando, aquela dorzinha a dor muscular tardia, aquela sensação de que de fato o treino foi mais intenso, enfim.
Tudo isso são os desejos que ela tem. E é fundamental que vocês façam isso com todos os públicos. É fundamental que você faça isso com todos os públicos. Então, por exemplo, quando a pessoa ela já está treinando que ela não está tendo resultado, quais são as dores, quais são os desejos? Provavelmente, as dores estão relacionadas a algum erro ali na montagem do treino. Então, provavelmente, né? Ela não está treinando com a intensidade adequada. Ou ela não está trocando os estímulos nos períodos ideais. E aqui está um ponto muito importante, tá, turma? Eu não vou entrar na parte técnica, porque eu acredito que vocês dominam muito mais essa área do que eu, mas vocês precisam entender o seguinte: se os estudos mostram que de 3 a 8 semanas a pessoa ficando com o mesmo treino, ela ainda assim tem respostas positivas, é importante você também se colocar no lugar do aluno e não só do professor. Porque eu tenho visto uma nova onda da educação física falando que não, o aluno tem que ficar com o mesmo treino 8 semanas, 10 semanas, 12 semanas. Gente, com todo respeito, tá? O aluno que contrata uma consultoria, ele não está contratando um treino para ficar 10 semanas, tá? Ele quer ter mudança de treino contínua, ele quer ter ajustes de treino, ele quer ter novas metodologias, ele quer ter novas estratégias, ele quer ter intensidades ajustadas o tempo inteiro. Então, se você sabe que a partir de 3 semanas você já pode fazer a troca desse treino, comece a criar os seus planos de consultoria com base em trocas de 3 a 4 semanas, tá? Só um conselho aí. Isso é um detalhe que eu particularmente falo para os meus alunos na mentoria. E para você que está assistindo essa aula, eu acho importante que você comece a pensar nisso. Enfim, beleza. Que outra situação? Às vezes ela não está fazendo os exercícios da forma correta. Então, tem esses 3 pontos. E quais são os desejos? É voltar, né? Voltar a ver mudanças no espelho. Voltar a se sentir feliz e motivada na academia. Ter um treino que realmente pareça ser bom. Não sei se vocês já ouviram, né? Tem um ditado, né? Não adianta ser bom, tem que parecer bom. Mesma coisa eu penso do treino, tá? Apesar de alguns de vocês preferirem a ideia de que não, o treino é isso mesmo, não sei o que e tudo mais, cara, o treino tem que parecer ser bom, tá? Então tem que dar aquela sensação, né, para o aluno, tem que dar aquela sensação de fadiga, tem que dar aquela sensação de que ele realmente se desgastou, na gíria, né? É de fato mostrar para ele o que, que é um treino não fofo, né? Um treino de verdade. Enfim. Já aqui, no nosso último público, a gente também vai desenhar dores e desejos. Para esse cenário aqui, quais que são as dores? É a falta de novas estratégias ou a falta de confiança. Olha que coisa interessante. Confiança no treinador. Porque pensa comigo, se a pessoa ela já treina, ela tem resultados, mas ela quer um próximo nível, você concorda comigo que ela já não está mais se batendo com o treinador dela? Então é nessa hora que as pessoas começam a buscar estágios mais avançados. Então quais são os desejos? Ter acesso a informações desconhecidas. Trabalhar novas formas de estímulo. Por exemplo, eu conto essa história para os meus alunos. Pouco tempo antes de eu parar de dar aulas, né? Pouco tempo antes de eu me aposentar, vamos dizer assim, né? Da educação física, eu fiquei com os meus alunos mais antigos. Então, eu fui eliminando, né, a minha agenda. E aí, quando eu cheguei, sei lá, eu acho que eu tinha uns 7 alunos, 6 alunos, que já estavam comigo há muito tempo, teve um caso muito curioso, porque eu tive um aluno que era muito gordinho, muito, muito, muito gordinho.
tá? Aí a gente fez um trabalho muito bom, ele ficou seco, definido, corpo bonito, enfim. E, cara, já tava muito ótimo do jeito que tava, sacou? A gente ficou ali treinando mais algum tempo, e tudo mais. Chegou uma hora que ele falou assim: Pedro, cara, eu adoro você, adoro os seus treinos, mas eu tô de saco cheio de academia. Agora eu quero fazer remo, quero fazer um esporte, enfim. O que eu quero trazer com esse exemplo? É que existem pessoas que não estão para resolver um problema grande. Eu percebo que hoje, principalmente na internet, as pessoas estão com muito foco naquele tipo de cliente frustrado, aquele tipo de cliente que está sofrendo, porque ele faz e não dá conta. E às vezes vocês esquecem de olhar as pessoas que estão para um próximo nível. Vou dar um exemplo. Na minha mentoria, particularmente falando, eu não estou para aquelas pessoas que estão desmotivadas. É muito raro algum aluno que está super desmotivado com o mercado digital entrar na minha mentoria. O que é mais comum é o personal que já fez algum curso, já fez alguma outra mentoria, mas ele quer ter um acompanhamento de verdade, mais próximo. Ele quer um olhar individual ali sobre o cenário dele, porque provavelmente ele fez uma mentoria que o mentor colocou 20, 30, 40, 50, 100 pessoas na mesma sala. Ele tem dificuldade de conversar com esse mentor, ele não consegue ter um bate-papo individual com esse mentor. Então, eles chegam na minha mentoria para ter uma orientação mais próxima. Muitas das vezes eles não estão em situações horríveis, eles não estão sofrendo, eles não estão pobres, eles não estão nada disso. Eles simplesmente querem um próximo nível. E eu, particularmente, adoro trabalhar com esse tipo de cliente, porque é um cliente que entende que o jogo é um jogo de médio e longo prazo. Então, assim, se vocês abrirem um pouquinho os olhares para essas possibilidades, sem sombra de dúvidas, vocês vão ter uma qualificação muito maior para o perfil de cliente que está chegando na base de vocês. Dito isso, a gente vem para a estrutura da sua copy, tá? Eu vou até mudar aqui, ó, estrutura de post não, estrutura da copy, tá? Presta atenção aqui. Se você já leu, ou já ouviu, ou já, enfim, alguma coisa sobre copy, provavelmente você já deve ter ouvido no modelo AIDA, que é aquele modelo atenção, interesse, desejo e ação. Você já deve ter ouvido um modelo PAS, problema, agitação, solução. Enfim, esses são os dois mais conhecidos, mas existem várias variações com base nesse modelo. O que eu vou apresentar para vocês agora é um modelo de copy que eu, particularmente, venho trabalhando, melhorando e masterizando há anos com os meus alunos que vendem consultoria. Essa estrutura de copy foi uma estrutura que a gente chegou para vender consultoria, você vai entender agora. O primeiro passo é a gente criar uma headline. O que é a headline? É o título do seu texto ou do seu vídeo. Isso aqui te ajuda a dar o tom da tua mensagem. A pessoa que não tem um título base, ela dificilmente consegue construir o tom da mensagem. E eu, particularmente, acredito que a forma mais fácil de criar um título é você colocando perguntas. Por quê? Vamos analisar o cenário do Brasil, tá? Cara, o Brasil é o único país no mundo que passou de 3 edições do Big Brother. Só para vocês verem que você está falando de Big Brother. Vocês concordam comigo que o Big Brother é um programa para curioso? Sim ou não? O Big Brother Brasil é um programa para curioso. Você está ali curiando a vida das pessoas. Pois bem, em todos os outros lugares do mundo, esse programa ele não passou da terceira edição. Porque as pessoas acompanhar a vida das outras dentro de uma casa fechada que não tem acesso a nada externo, indiferente. Mas no Brasil, a questão do curiar, a questão da curiosidade é um ponto muito importante. E eu percebo que todo post que traz uma pergunta, ele tem uma potência muito maior de se conectar com o teu público-alvo do que desconectar. Por exemplo, nos últimos tempos, eu tenho visto uma galera indo para um caminho da polêmica. Então, tem que fazer polêmica.
tem que falar palavrão, tem que, como é que é? Incitar o discurso de ódio e tudo mais. E eu super entendo que isso está relacionado diretamente com alguns tubarões no mercado, né? Alguns caras aí que já são muito grandes, que podem fazer reels reagindo a coisas relacionadas à obesidade, à compulsão alimentar e tudo mais, e que as pessoas simplesmente passam um pano. Mas se você está começando agora, se você tem um perfil pequeno, se você ainda não é uma super autoridade na tua área, eu não recomendo que você comece com essas afirmações super polêmicas. Por quê? Você vai ser mais um Zé Ninguém, entre aspas, tá? Você vai ser mais um Zé Ninguém tentando fazer um barulho na rede social e tem várias outras milhões de pessoas tentando fazer a mesma coisa. Agora, se você se coloca como alguém que discursa, conversa, traz orientações sobre uma questão pontual, você pode ter certeza que as pessoas elas vão muito mais te ouvir do que te ignorar. Dito isso, minha recomendação é que vocês comecem a criar posts com perguntas. Essas 5 perguntas são as que eu mais uso: como, por quê, o que, qual e quando. E é exatamente essa pergunta que vai dar o tom da mensagem. Eu vou explicar um pouquinho mais. Então vamos lá. Com base nesses públicos que a gente desenhou, olha aqui alguns títulos que são interessantes da gente trazer no nosso conteúdo. Como destravar seus resultados com 3 estratégias de musculação. Vocês concordam comigo que o fato de eu ter usado essa palavrinha aqui do destravar, eu estou conversando diretamente com aquela pessoa que sente o seu resultado travado? Seja ela começando a treinar agora, seja ela uma pessoa que já tem um tempo ali treinando, mas que não está tendo grandes resultados, sim ou não? Então, essa palavrinha mágica, entre aspas, ela vai ser o fator que vai gerar a segmentação, ou seja, ela vai selecionar de forma natural as pessoas que a gente quer ouvir. Porque você concorda comigo que uma pessoa que nunca treinou na vida, ela vai passar por esse conteúdo aleatoriamente? Ou uma pessoa que já está tendo resultado, ela já está na jornada, ela não vai se preocupar com isso? Então, o grande segredo de uma boa copy não é tentar falar com mais pessoas, mas é falar com as pessoas certas. Presta atenção e anota isso agora. A copy não é sobre falar com mais pessoas, é sobre falar com as pessoas certas. Por exemplo, se você quer atrair um público qualificado, quanto mais especificidades você colocar ali no teu título, melhor. Simples assim. Então, outro título que também vai conversar com esses perfis que a gente definiu. Por que algumas pessoas, mesmo treinando todos os dias, não conseguem emagrecer? Mais uma vez, estou falando aqui com a galera que está indo para a academia todos os dias e que não está treinando. A pessoa que não está indo para a academia, ela vai passar batida aqui. E eu não quero falar com quem não vai para a academia, eu quero falar com quem já está vivendo, com quem já está passando o processo e que precisa de uma ajuda. O que é fundamental em um treino gerador de resultados? Mais uma vez, eu estou falando com pessoas que já estão treinando, que querem ter resultados. Quais são os métodos de treino que destravam o efeito platô? Mais uma vez, eu estou selecionando, eu estou escolhendo quem são as pessoas que eu estou conversando. Tá fazendo sentido para vocês? Galera que está ao vivo, comenta no chat, por favor. Coloca sim ou não. Tá fazendo sentido? Você entender que quando você seleciona o público da forma correta, é mais fácil de você ter uma assertividade. Quem concorda comigo? Que com o título eu já estou definindo quem é que não é. Mesma coisa quando eu chego e pergunto aqui, ó, quando é o momento certo de trocar os seus treinos? Principalmente se você está estacionado nos resultados. Porque esse é um ponto. Por exemplo, se a gente for analisar hoje, as academias, né, elas têm um costume de trocar esses treinos sempre para frente. Sempre para frente. Então, por exemplo,
ela entra numa academia de rede, ela monta um primeiro treino, às vezes ela tem que marcar o próximo treino para daqui a 4 meses, 5 meses, 6 meses. E pelo fato dela estar naquele ambiente, ela acha que aquilo seria o ideal para ela. Quando você, como um consultor de exercício, como uma consultora de exercícios, chega para ela e fala o seguinte: olha, não é bem assim. Para você ter resultados, é importante que a gente faça uma mudança de estímulos recorrente. É importante que constantemente a gente esteja alterando esses estímulos. E é exatamente isso que eu quero te propor. Ela vai entender, ela fala, caramba, então eu tenho que parar. Vou dar um exemplo bem clássico aqui, tá, turma? Ontem, meu cunhado veio aqui em casa e, assim, tem muitos anos que eu não estudo nada relacionado à prescrição de treino, periodização de treino e assim sucessivamente. Cara, meu cunhado sentou aqui e começou a tirar algumas dúvidas sobre o treino dele, sobre, na verdade, não sobre o treino, tá? É sobre o controle de volume e tudo mais. Pô, cara que não é atleta, tava fazendo, dentro da semana, tava fazendo mais de 10 treinos. E, tipo assim, a divisão de treino dele tava completamente equivocada. E olha que tem muitos anos que eu não falo nada, que eu não vejo nada sobre isso. Mas, como eu faço mentoria com grandes nomes da educação física, querendo ou não, né, eu aprendo ali com os posts da galera e tudo mais. E a gente começou a conversar. E é inacreditável a incapacidade técnica dos professores que estão atendendo em sala de musculação. Eu não sei a tua realidade hoje, eu não sei se você ainda atende em sala de musculação, em salão de musculação, eu não sei, de fato. Mas assim, a qualidade técnica desses profissionais é inadmissível. E é exatamente por isso que você deveria se posicionar na rede social da forma correta para vender seus programas de treino, para vender as suas consultorias. Porque tem muito dinheiro na mesa. Tem muito dinheiro na mesa. Se você simplesmente se concentrasse em falar coisas que estejam relacionadas às dores e os desejos do seu público, eu acho que assim é quase impossível de você não vender as suas consultorias nas próximas semanas, nos próximos meses. Sendo bem sincero com você. É exatamente por isso que não entra na minha cabeça um personal hoje que não está disposto a investir numa mentoria para ter uma orientação e começar a vender. Para mim, não entra na cabeça. Vou antecipar aqui algumas coisas, mas, enfim, eu entendo que vai ficar até o final dessa reunião as pessoas que realmente estão comprometidas, mas, olha só, agora abril, né? Dia 10 de abril, início de abril, é o meu aniversário. Normalmente eu faço ofertas especiais da minha mentoria. E eu vou antecipar para vocês que estão aqui nessa reunião uma oferta que eu só tenho feito para quem já faz parte da minha base, para alunos que já estão na minha base. Olha só, se você tem R$ 350 para investir por mês, tá? R$ 350 para investir por mês. Você já poderia ter uma orientação 100% individualizada. E para mim não entra na minha cabeça você não estar disposto ou você não estar preparado para investir R$ 350 por mês para vender consultorias de 400, 500, R$ 600, tendo orientação, tendo direcionamento. O personal ele ainda não entendeu o que é a política do investimento. A galera chega para mim e fala o seguinte: não, PG, eu vou juntar uma grana para pagar toda a tua mentoria. Gente, essa é a forma, desculpa a palavra, mas é a forma mais burra de vocês investirem na mentoria. O investimento ele tem que ser o seguinte, ó, eu estou pagando R$ 350 por mês, certo? Beleza, eu tenho que vender pelo menos R$ 350 a mais. PG, me dá as estratégias aí. É assim que a gente pensa. Eu lembro que, pouquinho antes do meu filho nascer, tá? Meu filho nasceu em março. Eu lembro que em janeiro do ano passado, eu falei o seguinte, cara, eu quero ganhar mais, eu quero multiplicar meu faturamento, deixa eu fazer um investimento aqui. E aí eu fiz um investimento num acompanhamento, né? Na verdade, numa consultoria de R$ 10.000.
Só que, obviamente, eu tinha os 10 mil reais para pagar à vista, mas eu não paguei à vista. Falei o seguinte, olha, eu quero parcelar em 10 parcelas de R$ 1.000. Porque eu sei que entrando ali a parcela de 10 mil reais, eu tenho que fazer pelo menos o dobro. Então, se eu queria aumentar o meu faturamento, eu fui lá, fiz um investimento e aquilo fez multiplicações muito interessantes no meu negócio. Não cabe aqui ao caso, mas eu investi R$ 1.000 por mês e aquilo me rendia mais de R$ 5.000 a mais no meu faturamento todos os meses. Aqui eu estou falando de uma parte da empresa que não estava sendo movimentada, que era uma questão automática aqui, né? Que era um funil automático. E isso vem trazendo resultados simplesmente excepcionais. Então, só uma reflexão aqui para vocês que estão me acompanhando. Tem o Bruno aí que já está na mentoria, que sabe muito bem o que eu estou falando. Mas, assim, se você ainda não está na mentoria, se você tem vontade de ter a minha orientação, para de pensar com a cabeça pequena. Assume o risco. Coloca a tua pele em jogo. R$ 350 de investimento. A gente está falando de pouco mais de R$ 10 por dia. Provavelmente você gasta mais do que R$ 10 pagando cafezinho e lanche nas academias que você sai pingando de cidade em cidade. Você gasta muito mais do que isso em suplementação alimentar, em dieta. Vamos abrir a cabeça, pelo amor de Deus. O cenário da educação física está cada vez mais incrível para quem de fato quer trabalhar com essa questão mais profissional no online. Tem alunos, tem alunos faturando milhares e milhares de reais. Eu compartilho de vez em quando lá no meu Instagram, alunos que estão fazendo R$ 10.000 por mês, alunos que estão fazendo R$ 10.000 por semana, tem aluno fazendo R$ 10.000 por dia. Não é possível que você, com a qualidade de conhecimento que você tem, não esteja fazendo isso. Talvez o que falte agora, nesse exato momento, é você assumir o risco, é você fazer o investimento. Para com esse medo, para com essa trava. Beleza. Esquecendo isso, dando continuidade. A partir do momento que você fez ali a tua pergunta, tá? A tua pergunta, por exemplo, como destravar seus resultados com 3 estratégias da musculação? Você já está dando o tom, você vai dar um tom de explicação, você vai mostrar um passo a passo. E aí vem a segunda parte da tua copy, que é o contexto. O que é o contexto? É você meio que descrevendo o cenário da pessoa que você quer conversar. Então, por exemplo, a gente está falando aqui em destravar, então a gente está falando com as pessoas que estão com o resultado travado. Vamos ver aqui qual é a situação dela? Ah, o treino dela não tem tanta intensidade. Ah, o treino dela talvez não está com os estímulos, né? Não está trocando os estímulos ideal. Beleza. Aí eu venho aqui para o contexto e vou fazer essa descrição. Então, por exemplo, é muito comum ver mulheres que já estão treinando todos os dias, mas ainda não estão tendo resultados. Aí você vem para o problema. Qual que é o problema? A gente definiu aqui, ó, intensidade, estímulo, exercício sendo feito da forma correta. E é aqui que você vai colocar. Na minha experiência, isso só acontece quando existe um treino com intensidade não adequada, troca de estímulos muito pouco adicionada, não é a palavra, né? Troca de estímulos muito pouco respeitada e também a execução dos exercícios ou do próprio treino não está como deveria. Aí, presta atenção no que eu vou te dizer agora. Acabou. Falou do problema, acabou. Eu percebo que muitos de vocês querem ficar aqui no problema. E aí o problema é que você se sente frustrada, que você se sente feia.
e aí você não fica bem na roupa, e aí você se sente mal, aí você não consegue sair de casa, e aí você vai entrando em depressão. Gente, presta atenção, o seu post não pode ser um dedo na ferida, não. O seu post ele tem que ser o alívio dessa ferida. Então eu apresento aqui o problema só com o título dela se identificar ali com o cenário. Então, por exemplo, quando você chega e fala, olha, na minha experiência, normalmente isso acontece porque a intensidade às vezes não está correta, a mudança de estímulos ela não está acontecendo, ou até o próprio exercício não está sendo feito da maneira correta. A pessoa ela se vê na cena. Cara, realmente, eu acho que a intensidade do meu treino não é tão boa assim. Cara, realmente, pô, faz tempo que eu não troco o estímulo do meu treino. Caramba, é verdade, eu não me sinto tão confortável assim na execução dos meus exercícios. Aí, na solução é a hora do teu show, é a hora de você defender a tua tese. Então é nessa parte que você vai chegar e vai falar o seguinte: o que você precisa entender é que é 100% possível reverter esse quadro, desde que, aí você vem, número um, você faça colocações pontuais de novos métodos, justamente para aumentar a intensidade do seu treino. 2, fazer a variação dos estímulos com frequência de 3 a 4 semanas. E 3, fazer ajustes na execução do seu treino quase que semanalmente. Então aqui eu estou mostrando para a pessoa qual é a solução. Só que vocês concordam comigo que eu apresentando isso para ela, ela vai falar, tá bom, mas como é que eu vou fazer isso? O professor da academia mal olha para mim. Como é que eu vou fazer isso? Na minha academia nem professor tem. Beleza, mas como é que eu vou fazer isso sozinha? Vocês concordam comigo que, a partir do momento que eu vou criando o texto, eu vou deixando na cabeça dessa pessoa o seguinte: cara, tu tá fazendo o negócio errado, mas existe uma forma certa de fazer. E eu, ao mesmo tempo, de forma indireta, eu estou mostrando para ele que sozinho é mais difícil, sim ou não? E é nessa hora que você vai falar da tua consultoria. Aí você chega e fala: é por isso que na minha consultoria eu faço questão de estar próximo dos meus alunos. Já existe uma programação para essas alterações a cada 3, 4 semanas, justamente para que os resultados sejam mais rápidos e duradouros. Ponto. E aí faz a tua oferta. Eu liberei uma nova condição especial. Se você quer minha ajuda para destravar seus resultados, responde eu quero. E eu, pessoalmente, vou te ajudar no processo. Faz sentido, turma? Coloca no chat aqui, vamos ver se vocês estão ao vivo aí comigo. Tem uns chatbots, né? Que a gente costuma dizer, né? Tem a turma aí que a gente coloca, né, do robozinho para fingir que a reunião tá cheia, né? Mas cadê? Cadê a galera do ao vivo? Coloca um oi, tô ouvindo, faz sentido. Coloca aí no chat, por favor. A galera ainda tá dormindo ou não? Estão comigo ou não? Faz sentido, turma?
o que eu estou apresentando aqui para vocês? Porque assim, se você pegou a essência, se você pegou a essência do que eu estou apresentando aqui agora, vai ficar super simples de você criar os tipos de post. Porque, por exemplo, vocês concordam comigo que esse modelo pode ser um carrossel, sim ou não? Então, por exemplo, eu coloco o título na página um, coloco um contexto na página 2, apresento o problema na página 3, a solução vai na página 4, 5, 6. Eu não recomendo que vocês coloquem muito texto numa única página, tá? Ou muitas informações numa única página. Então, por exemplo, se você está apontando aqui 3 questões, eu colocaria uma questão por página. Então, você já foi aí 6 páginas, 7 páginas. E a CTA, você faz ali as 2 últimas páginas. Já foi um carrossel. Já foi um carrossel. Tranquilo? Já foi um carrossel. Então, beleza. Como que é o carrossel? Então, página um, você vai colocar o contexto. Ou, contexto não, desculpa. A headline. Na página 2, você vai colocar o contexto. Página 3, problema. Aí eu vou colocar páginas 4 a 6, solução. E na página, oh, e nas páginas 7 e 8, você vai colocar sua CTA com oferta. Gente, presta atenção no que eu vou dizer agora. Toda vez que eu ensino copy, as pessoas falam o seguinte: ah, PG, mas pô, vou ficar fazendo oferta em todos os posts. Sim. O que eu quero que você entenda é que não é feio ofertar. Não é um pecado. As pessoas não vão te xingar porque você fez uma oferta para elas. Não vão. E o principal, se você entendeu a estrutura de copy, só chega no final aquela pessoa que realmente precisa daquela oferta. É igual eu estou falando aqui para vocês. Eu até comentei com o Bruno um pouquinho antes da gente começar a aula. Cara, tiveram mais de 50 pessoas inscritas para participar dessa aula. Vocês estão vendo a quantidade de pessoas que estão ao vivo aqui hoje. O que eu quero mostrar para vocês? É que, obviamente, existem as pessoas que só vão conseguir assistir na gravação, e tá tudo bem, mas existem aquelas pessoas que simplesmente se inscreveram e não vão nem lembrar que elas têm acesso a essa aula. Vocês concordam comigo que essa pessoa ela não vai nem chegar a ouvir a minha oferta? Sim ou não? E provavelmente essas são as pessoas que se afetariam. Nossa, o PG fez a aula só para fazer oferta. Agora, você que está entendendo todo o processo, que porventura está vendo assim, caramba, realmente, cara, eu preciso de alguém me orientando, eu preciso de alguém de fato mostrando passo a passo, analisando as minhas copies, me ensinando a fazer cada vez mais copies e melhores copies. Vocês concordam comigo que é quase que um desrespeito meu com vocês não fazer uma oferta, não mostrar um próximo passo, não chegar para você e falar o seguinte: olha, você que está aqui ao vivo comigo, cara, quer ter minha orientação, quer ter uma condição super especial de antecipação do meu aniversário? Manda uma mensagem. Então vocês têm que parar de ter esse medo de fazer a oferta. Tranquilo? Agora, quando a gente chega para o Reels, você vai seguir o mesmo princípio. Só que, ao invés da headline ou do título ser num formato de pergunta propriamente dita, você vai fazer uma afirmação, mas não é uma afirmação polêmica. Por exemplo, você pode chegar e falar o seguinte: olha, é isso que eu tenho feito com as minhas alunas para destravar o emagrecimento em poucas semanas. E você vai seguir o mesmo princípio. Aí você vem com contexto, problema, solução e
CTA. Então, por exemplo, como que eu faria um vídeo de Reels? Primeiro de tudo, tá, turma? Eu escreveria um texto. Eu não sou o cara do stand-up comedy, não. Eu escrevo um texto, eu escrevo um roteiro com base nisso. Então, por exemplo, eu faria um vídeo falando o seguinte: é isso que eu tenho feito com as minhas alunas para destravar o emagrecimento em poucas semanas. Aí eu venho para o contexto. Olha, 9 em cada 10 alunas que hoje estão treinando, mas estão reclamando que o emagrecimento está travado, estão cometendo alguns equívocos. O primeiro deles é, na maioria das vezes, gastar muitas horas no aeróbio. Não que o aeróbio não funcione, mas eu percebo que existem outras estratégias que são mais eficientes. Outro ponto é que, na maioria das vezes, elas estão com o mesmo treino há muito tempo. E por mais que esse treino seja bom, o fato de estar com ele há muito tempo faz com que o corpo esteja adaptado. É por isso que eu recomendo algumas alterações. Aí eu venho com a solução. Alteração número um. Se você tem costume de fazer 30, 40, 50, 60 minutos de cardio, experimenta fazer um HIIT de 10, 15 minutos. Sem sombra de dúvidas, ele vai colocar você num outro patamar do consumo de gordura. Alteração número 2. Alteração número 3. O que eu quero que você entenda é que olhar para o seu treino e fazer adaptações que são necessárias para o seu objetivo é o que de fato vai fazer com que você perceba mudanças muito mais rápidas. E se você está precisando de ajuda para fazer essas mudanças já nas próximas semanas, eu tenho um convite muito especial para você. Eu acabei de liberar uma condição especial na minha consultoria. Se você quiser saber mais detalhes, manda uma mensagem aqui e eu pessoalmente vou conversar com você. É ou não é uma cópia, gente? É ou não é uma cópia? Um ponto que eu quero que vocês entendam é o seguinte: quando você domina a criação de copy, a sua copy ela vira um conteúdo. Só que, enquanto você não entende de copy, o seu conteúdo é simplesmente mais um no meio de vários. Então, assim, quanto mais rápido você entender esse processo, melhor. E para os stories? Eu gosto de dividir os stories em 4 etapas. Então, por exemplo, eu simplesmente não preciso fazer a headline nesse caso. Por exemplo, ó. Então, eu abro ali um story falando o seguinte: turma, eu acabei de ver, ou melhor, eu acabei de conversar com uma aluna que estava reclamando da falta de resultados. Ela me disse que já está treinando há algum tempo, faz aeróbio todos os dias, musculação 4 vezes por semana, mas as coisas não estão acontecendo. Ponto. Aqui foi o quê? 20, 30 segundos de stories no máximo. Aí você vem para o story 2. E dentro dessa conversa, eu percebi alguns detalhes. Por exemplo, o fato de fazer cardio todos os dias. Não que isso seja errado, mas ela deveria estar fazendo esse cardio de outra maneira. Talvez um HIIT 2 a 3 vezes por semana seria muito mais eficiente. Aí você vem para o Stories 3, que você vai explicar o porquê. O HIIT tem sido muito estudado e ele tem provado que a capacidade de perder peso é potencial.
potencializado. Além disso, ele acelera o seu condicionamento, sem contar que a redução de gordura na região abdominal é muito mais observada nesse modelo de treino. Ponto. Aí que vem a CTA. Mas existem protocolos e protocolos. Se você quer saber o melhor para você, responde: eu quero e eu vou entender o seu cenário. Porque presta atenção aqui uma coisa. O algoritmo dos stories, ele é diferente do algoritmo do feed. O que eu quero dizer com isso? É que a forma como você conversa com as pessoas no feed, ela precisa ser diferente nos stories. Então aqui eu não estou falando necessariamente da minha consultoria. Não que você não possa, mas eu não estou falando necessariamente da minha consultoria. Estou falando o seguinte, olha, se você quiser uma orientação um pouco mais específica, manda uma que eu quero, deixa eu entender a tua situação, e aí talvez eu consiga te orientar melhor. Porque a partir desse momento que a pessoa conversa com você, seguindo um script, que quem é meu aluno na mentoria já tem acesso, né, esse script, mas se você tem um script muito bem organizado, bingo, bingo, você converte esse eu quero em consultoria de uma forma até bem interessante. Então, aqui, se você analisar, são as mesmas estruturas. A diferença é o tom da mensagem, a forma como eu estou conversando. Agora vem um bônus extra aí para vocês que estão ao vivo, tá? Tem uma coisa chamada atalho mental. Eu normalmente uso esse atalho mental para iniciar essas partes aqui. Então é importante colocar um atalho mental no contexto, um atalho mental no problema, um atalho mental na solução, um atalho mental na CTA. E aqui estão as iniciações que mais funcionam. Então, a verdade é que existe uma diferença absurda entre você precisa entender que existem X tipos de pessoas, esse é o maior erro, como evitar o maior erro que você pode cometer. Se você quer A, você precisa de B. Quem não A não consegue B. Eu não consigo entender o porquê, a diferença entre. Então, tudo isso aqui você pode colocar na iniciação de cada uma das partes. Então, por exemplo, eu posso chegar e falar o seguinte: olha, como destravar seus resultados já nas próximas semanas? Existe uma diferença absurda entre os alunos que estão treinando todos os dias de uma forma aleatória versus aqueles que estão treinando com a estrutura correta. Ponto. Vem para o problema. Você precisa entender que se você treina todos os dias, mas não está tendo resultado, provavelmente o que está nesse treino não é o que você precisa. Aí eu venho. Se você quer ter resultados, você precisa de 1, 2, 3, 4, 5. Eu não consigo entender o porquê algumas pessoas estão ainda treinando, 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 sem ter a certeza de que aquele treino realmente é o que eles precisam. Se você está cansado de não ter resultados, eu tenho uma novidade super especial. Eu acabei de liberar uma condição especial da minha consultoria. E se você quer ter a minha ajuda individual nesse processo, manda uma mensagem aqui. Pegaram a sacada, sim ou não? Pegaram? Isso aqui vai ser muito, vai facilitar muito mais o processo aí da criação da copy de vocês. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida até agora? Coloca aí no chat, por favor. Se você não tem dúvida, coloca no chat aí, PG. Zero dúvida. Show de bola, maravilha. Ficou claro para vocês qual que é a estrutura ideal ou qual que é o modelo de copy mais interessante para a gente utilizar na venda da consultoria? Então, se você
veio aqui só para consumir mais um conteúdo gratuito, está entregue, a aula está entregue. Se você fez o seu cadastro na Eduz, você vai ter acesso a essa gravação provavelmente até segunda-feira, tá? Mas, se você está aqui porque realmente está precisando de uma orientação e quer um próximo passo, chegou a hora de eu te apresentar esse próximo passo. Eu comentei com vocês que em abril acontece meu aniversário. Dia 10 de abril acontece meu aniversário. E normalmente eu faço ofertas irresistíveis, né? Junto com Black Friday, são as duas campanhas aí que, particularmente, eu aplico as melhores condições. Atualmente, eu tenho trabalhado algumas condições com os alunos que já estão ativos na mentoria, com o objetivo deles renovarem de forma antecipada. E a adesão tem sido muito boa. Então, eu estou pensando se vale a pena ou não ainda abrir essa oferta de forma pública. Mas, para vocês que estão aqui ao vivo comigo, eu vou liberar essa oferta, porque seria desrespeito meu vocês terem pegado aí uma parte da manhã de vocês de sábado e eu não apresentar uma condição especial para que vocês avancem para um próximo passo. É o seguinte, minha mentoria individual, ela é um acompanhamento de 6 meses de duração, onde você tem 12 reuniões individuais comigo. Essas reuniões acontecem a cada 15 dias. A cada 15 dias, a gente abre um Zoom, eu e você, e a gente vai desenhar e organizar 4 etapas da sua empresa. A primeira delas é o de posicionamento. A segunda A segunda é a de criação de produtos. A terceira é a organização das campanhas recorrentes. E na quarta, a gente vai organizar uma rotina de vendas que seja sustentável no médio e no longo prazo, tá? Então, são 12 reuniões, são 6 meses da gente organizando tudo isso na sua empresa de forma 100% individual, onde você tem acesso ao meu WhatsApp pessoal, você não vai conversar com a equipe, você não vai conversar com outras pessoas, você não vai entrar num Zoom com 200, 300, 400 pessoas, é só eu e você, analisando o teu negócio e organizando as etapas, as ações que você precisa cumprir. Atualmente, atualmente, essa mentoria ela tem um valor de R$ 5.000 ou 12 parcelas de R$ 500. Você pode parcelar em até 2 cartões. Mas, para essa oferta especial de aniversário, na verdade é uma antecipação do meu aniversário, eu quero propor algo diferente. Eu vou propor um valor à vista no Pix de R$ 3.500. Ou você vai poder parcelar em até 12 vezes de R$ 350, podendo usar 2 cartões diferentes nessa transação. Mas presta atenção no que eu vou te dizer agora. A oferta ela não acaba aí. Se você fechar hoje, ainda hoje é sábado, tá? Hoje é sábado. Você está assistindo essa gravação depois, essa condição extra ela não vai estar ativa, mas somente para hoje. Se você for fechar hoje, eu vou liberar um mês a mais de acompanhamento. Ou seja, esse valor está relacionado a 7 meses de mentoria. Então, a oferta foi lançada. Se você está ao vivo aqui comigo, ou se você assistiu essa gravação ainda no sábado, e quer ter um acompanhamento, quer parar de consumir conteúdo gratuito, quer parar de ficar patinando na internet, quer parar de ficar tentando fazer as coisas sozinhas, e quer ter a minha orientação para consolidar uma empresa de consultoria que fatura 5 dígitos mês todos os meses do ano, você vai mandar uma mensagem para mim no WhatsApp ou no próprio Instagram, vai falar, PG, eu estava na aula e eu quero ter acesso a essa oferta. E eu vou liberar essa condição super especial para você, mas vale ressaltar que vale apenas para sábado, dia 23 de março. Beleza? Então, se você de fato quer sair desse grande número de frustrados para um pequeno número de pessoas que estão gerando resultados com a venda de consultoria, essa é a tua oportunidade.
Tá aberto aí, tá lançado. Você não tem o meu WhatsApp, me chama no Instagram. Se você tem o meu WhatsApp, me chama no WhatsApp. Beleza? Então é isso, turma. Quero agradecer aí a presença de todos vocês. Obrigado pelo tempo e espero vê-los em breve. Até uma próxima e tchau, tchau.